Olá, como vai? Seja bem-vindo aqui ao canal Graça Excelente. Eu estou aqui para mais um vídeo e o objetivo hoje aqui é a gente poder estar aprendendo mais um pouco sobre as verdades da Palavra de Deus, sobre o que nós temos a aprender sobre a graça infinita, a graça excelente que Deus derramou sobre as nossas vidas, que Ele decidiu dar-nos. Sempre conheci a graça de Deus de uma forma muito superficial. Conheci de uma forma assim, pelo sistema religioso, na qual durante muito tempo eu estive, que a graça é um favor imerecido, né? Que a graça de Deus é algo que nós recebemos de graça, né? No sentido real que a gente conhece da palavra. Por muito tempo eu participei e por muito tempo eu nasci dentro de um sistema religioso, né? Minha família toda fez parte, muitos ainda fazem parte. Então, assim, nesse canal aqui eu não pretendo dizer nomes, eu não pretendo dizer qual é a instituição religiosa. O meu objetivo aqui nesse canal é poder estudar, é poder revelar verdades da Palavra de Deus, né? Por muito tempo, o sistema religioso ele tem ensinado muitas coisas de forma errônea. Interpretação mal feita da Palavra de Deus. E eu quero compartilhar hoje, aqui nesse vídeo, salvação condicional pela graça. A salvação, né, que Deus nos deu, ela é condicional pela graça? Certo? Essa é a pergunta que eu vou tentar responder aqui. Ok? Pela graça sois salvos. Eu vou estar lendo aqui, tá? Um texto da Bíblia agora. Fica em Efésios 2:8 e Romanos 11:6. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Mas se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Ok? Não é novidade, né? O conceito de salvação pela graça é extremamente distorcido por aqueles que não conhecem o Evangelho genuíno. Durante os anos em que eu pertenci a congregações tradicionais, eu nunca ouvi nada sobre o conceito real da graça. Na minha cabeça, à época, a salvação eterna dependia totalmente das minhas atitudes, da minha santidade, enfim, dos meus méritos de maneira geral. E até hoje, a esmagadora maioria dos que dizem crentes em Jesus Cristo, eles cultivam esse tipo de pensamento, os medos oriundos desse raciocínio distorcido. Medo de perder a salvação eterna, o medo de suposto inferno espiritual, o medo da volta de Jesus e etc. Isto sem falar da má consciência constante que as pessoas na religião elas têm por se verem sempre em pecado, certo? Independente de como as suas vidas estejam. Como já disse, na minha época de infância e adolescência, nunca se falou sobre salvação pela graça nas congregações em que pertencia. Este conceito nunca foi abordado, nem mesmo para ensinar a visão religiosa dessa questão. Com a popularização da mensagem da graça de Deus, naturalmente, muitas ovelhas começaram a questionar sobre o tema, e assim, os líderes cristãos, né, tradicionais,
vamos ler aqui, legalistas, certo? Eles precisaram dar uma satisfação ao povo e passaram a tratar do tema e explicá-lo, mas sempre de acordo com as suas visões tacanhas, certo? Sobre as coisas concernentes ao reino de Cristo. A partir desse momento, a frase não é bem assim. Passou a reinar nos lábios dos religiosos. Que não é bem assim, certo? Tudo bem que Paulo tenha ensinado que a salvação é de fato pela graça, sem as obras, mas não é bem assim como esse pessoal da graça ensina. Esse tipo de pensamento ele precede de os mais diversos e esquizofrênicos ensinamentos. Mas todas as teorias elas têm algo em comum: a salvação condicional pela graça. Em outras palavras, segundo a visão legalista, a salvação é pela graça, mas nós precisamos fazer a nossa parte, tá? Entre aspas aqui. Ou seja, o sistema religioso ele diz que é pela graça. Ele diz que é pela graça, mas põe condições para que sejamos salvos. Sem sombra de dúvidas, esse entendimento sobre salvação é uma das maiores heresias já criadas pelos homens, pois dizer que existe algo a ser feito por nós para sermos salvos e diminuir o sacrifício de Cristo. Na verdade, é mais do que isto. Segundo este raciocínio e tradição religiosa, Jesus morreu em vão. Não faço nula a graça de Deus, porque se a justiça vem mediante a lei, obras da lei, méritos humanos, etc., logo, Cristo morreu em vão. Isso está lá em Gálatas 2:21. Em momento algum, nós vemos na revelação da palavra algum tipo de ideia que dá conta de que a salvação tenha qualquer participação humana. E não precisamos nos esforçar muito para entendermos que salvação condicional não tem absolutamente nada a ver com a salvação pela graça. Afinal, se há alguma condição imposta para que algo seja ganho, logo não é gratuito. A palavra do Evangelho não deixa dúvidas sobre a gratuidade da vida eterna que já nos foi concedida. Que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Está lá em Romanos 6:23. Já argumentaram comigo que na Bíblia não consta o termo amor incondicional de Deus. De fato, essa frase assim escrita, ela não aparece nos textos bíblicos. Porém, nem sempre é preciso que algo esteja escrito por extenso para que entendamos o seu ponto. Não encontramos o termo amor incondicional, mas concluímos que o amor e a graça de Deus, eles não impõem condições para ter-nos salvo e a partir de algumas revelações bíblicas. Ok? Por exemplo, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, sem lhes imputar os pecados. Ora, se isto não é ter o amor e graça incondicionais, o que seria então? Glorifiquemos a Deus, porque Ele nos salvou sem ter exigido absolutamente nada de nós. Somos abençoados com todas as sortes de bênçãos. Assim seja. Assim é. Até mais.